Olá, Bauru, começando o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13, desde já agradecendo a sua companhia. Ó, lembrando que nós estamos transmitindo simultaneamente pelo canal 13 da NET, pelo nosso site tvcbauru.com.br e também pelo nosso Facebook, facebook.com TVC Bauru. Lá pelo Facebook você pode interagir junto com a gente aqui no programa, mandando sua pergunta, seu comentário. E hoje, viu, mãe, vou ter que pedir desculpa pela voz do Pato Donald aqui, mas eu estou atacado com uma bronquite, uma faringite aqui, que tá meio complicado, né? Fora as tosses, né? Mas que bom, viu? Boa noite, Maia. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje, as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, pela televisão, pela TVC, o assunto que nós vamos tratar é um assunto muito importante. Diz respeito diretamente a todos nós, aos nossos filhos, aos nossos netos e ao país como um todo. É fundamental você participar, mande suas perguntas, interaja com a gente, porque hoje nós temos aqui com a gente um especialista em direito previdenciário. Vai ser muito bom esse programa, eu tenho certeza absoluta. Hoje nós estamos recebendo o vereador, advogado, um currículo sensacional na área do direito, o Ailton Tipó Laurindo, especialista em direito previdenciário, né, Moé? Sim. E vai poder conversar hoje um pouco, para a gente entender um pouco mais dessa reforma da Previdência, que vai, não vai, né? Exato. O Tipó estava contando para a gente aqui com esses problemas todos do governo, e a reforma está ficando pelo meio do caminho aí, sim, mas é capaz de caminhar, né? Tipó, boa noite, obrigado pela presença aqui na TVC. Boa noite a toda a equipe aqui da TVC, boa noite a todos os telespectadores. Para mim é uma honra estar aqui hoje para poder esclarecer. Nós que temos participado de vários programas de rádio, televisão, no sentido de levar informação e prestação de serviço a toda a população de Bauru e de toda a região e de todo o Brasil, porque a audiência da TVC ela vai além da região, né? Hoje vai, né? Hoje a internet leva a gente para onde a gente nem imagina. É verdade. Tipo, antes da gente começar a conversar a respeito da Previdência, sim, você que já tem sua dúvida sobre Previdência, você está querendo comentar a respeito da Previdência, já vai preparando sua pergunta, mandando lá no Facebook para a gente. A gente gosta de conhecer um pouco o nosso convidado. Você é advogado, você também milita nessa área de Previdência. Como é que surgiu o direito para você? É de família ou foi uma oportunidade? Por que você escolheu a área de direito? Realmente é interessante isso, porque eu fiz a primeira faculdade minha aqui em Bauru, na IT, né? Eu sou de Lençóis Paulista, e eu fiz a primeira faculdade e terminei em 1990. Eu trabalhava na Previdência Social, eu fui servidor concursado da Previdência por mais de 20 anos. Aí pedi exoneração e hoje só advogo, né? Tenho escritórios na região, em Areiópolis, Lençóis, Agudos e Bauru. Bauru hoje, para mim, é minha segunda casa. Estou aqui, no mínimo, 2 vezes por semana. Às vezes, todos os dias eu estou em Bauru fazendo audiência, tratando de problemas aqui dos clientes e das pessoas que nos procuram. Eu, como trabalhava no INSS e lidava exclusivamente com leis, decretos, portarias, ordens de serviço, instrução normativa, eu sentia a necessidade de fazer um curso de Direito. Então fui fazer em Jaú, sou da 2ª turma da faculdade Raul Bauab, terminei em 2002 a faculdade, fiz um mestrado na PUC em Direito Previdenciário, hoje sou vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário, fui presidente por 6 anos, hoje eu sou vice, sou palestrante do Departamento de Cultura da OAB há cerca de 8 anos e também sou um assessor do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Professor, né, de nível para faculdades, para a ESA, que é a Escola da Advocacia, conciliador também. Então a nossa vida é bastante dinâmica. Além disso, eu atuo também, milito na política, Lençóis Paulista. Lá eu estou no meu 7º mandato, são 7 eleições, perdi uma de prefeito, perdi uma de deputado, quase ganhei em 2006 para deputado,
Mas eu estou lá como vereador no meu 7º mandato, então a gente tem uma atuação muito forte na política também. As duas coisas que estão no meu sangue, que eu amo, é a advocacia previdenciária e a política. Elas aconteceram correlatas ou a política aconteceu primeiro do que o direito? A política aconteceu primeiro que o direito. Eu fui eleito a primeira vez em 88 e eu fui fazer o curso de direito em 97, janeiro de 97. Então, o direito surgiu 9 anos depois da política. E o que te levou para a política? Olha, na realidade, em 88, eu tinha 22 anos de idade e fazia faculdade em Bauru. E aí, nós éramos em 8, 9 ônibus de estudantes que saíam de Lençóis para fazer o curso e nós não tínhamos lá o auxílio transporte. E era uma carência, realmente. Muitos alunos, às vezes, deixavam de estudar ou não conseguiam estudar porque não tinham dinheiro para pagar o auxílio transporte. Então, nós levantamos essa bandeira. Eu era bem jovem, mas fui incentivado por outros colegas e fiz uma campanha naquela época. Eu devo ter gasto, se fosse hoje, R$1.000, e tive 714 votos há 30 anos atrás, lá em Lençóis Paulista, na minha primeira eleição. Então, o que me levou para a política foi, na época, uma necessidade de lutar por uma classe estudantil, e veja que nós temos o auxílio transporte até hoje. Este ano nós atendemos quase 600 alunos que saem de Lençóis para fazer faculdades, cursos fora da cidade. Então, até hoje, graças a essa luta, isso daí é meu xodó na política, né? Não me rele, não me toque, eu brinco sempre, não mexa com o auxílio transporte, senão eu fico bravo. Então, foi isso que me levou para a política. E o direito, todo político, seja vereador, deputado, senador, o direito é uma ferramenta fundamental na carreira política, né? Porque você vai precisar do direito em várias situações, não só na questão das leis, mas nas consultas referentes àquilo que é do poder público, né? Então, eu acho que esse caminho acabou sendo natural, né? Olha, veja bem, hoje eu faço parte do grupo político que elegeu o prefeito de Lençóis, o Prado, um jovem político de 39 anos, tinha tido apenas um mandato de vereador, e realmente nós empenhamos todas as nossas forças. Em todas as frentes que vocês puderem imaginar, eu estive lá, dei tudo que eu podia dar, de apoio político, de apoio estrutural, em todos os sentidos. E hoje eu sou um conselheiro do prefeito, né? Como professor de faculdade, eu dou aula de direito administrativo, eu dou aula de improbidade administrativa, eu dou aula de ética. Então, tudo isso eu consigo levar hoje para o prefeito o conhecimento jurídico que eu tenho para que as coisas sejam feitas corretas, de forma correta. Eu sempre fui e sempre serei tolerância zero. Na minha vida é tolerância zero a qualquer coisa que não esteja dentro da lei. Seja um fio de cabelo. Não pode, não pode. Então eu levo esse conhecimento, esse rigor, né? Essa forma minha, até tem muita gente que brinca, fala, olha, você é muito rigoroso, muito sistemático. Sou mesmo. O que é meu, os recursos meus, o dinheiro meu, eu faço dele aquilo que eu achar melhor. Agora, aquilo que é público tem que ser feito com muito zelo, com toda a cautela do mundo e cuidando daquilo que não é nosso. Perfeito. Res pública. O que é república? Sim. Res pública. A coisa pública. Então nós temos que cuidar. E esse conhecimento jurídico meu faz com que eu possa emprestar esse conhecimento ao prefeito, aos outros diretores, para que eles possam fazer sempre tudo baseado na lei. Na lei. Tipo, não na visão do governo, porque eu considero a visão do governo uma visão torpe. Ela não fala, por exemplo, na reforma que ele pretende fazer, na questão da dívida, que já está chegando aí na casa dos 3 trilhões, segundo os especialistas. E ele também não comenta como que isso será saldado, e se será saldado, ou se será perdoado, ou se vai fazer um refis. Mas sem ser essa visão do governo. Mas por que a reforma é necessária
e quais as principais distorções do regime de previdência brasileiro? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, que o governo, ele gastou, salvo engano, não tenho isso exato, mas o governo gastou cerca de 1 bilhão, de 2 anos para cá, para vender uma falsa informação de que a Previdência é deficitária. Isso é mentira. O governo já foi desafiado por vários senadores, ele já foi desafiado por vários sindicatos, associações. Por mim, já fiz isso várias vezes, para que ele prove, para que ele mostre que o INSS, vamos deixar claro, que o INSS é deficitário. A Previdência Social, ela dá lucro, muito lucro, ela é superavitária. O governo, ele pega e ele joga todos os sistemas previdenciários e soma tudo isso e fala que existe um rombo. E aí o governo não mente. Sim. Por quê? O sistema de previdência de vários estados, para não falar todos, quase todos, está falido. Eu disse outro dia lá, na Ouro Verde, a última vez que eu estive lá, o Rio Grande do Sul, ele gasta hoje com aposentadorias e pensões dos seus servidores 3 vezes o que ele gasta com educação. Como é que pode isso? Imaginem um governo que gasta com educação 1 bilhão, ele gasta 3 bilhões para pagar aposentados. Eu tenho um amigo do judiciário que ele de vez em quando aluga um apartamento aqui para uma ex-servidora do Legislativo, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ele é uma pessoa que eu tenho um bom contato. E ele me contou esses dias. Ele aluga para essa mulher. Ela vem visitar a irmã aqui, porque já está velhinha, tudo. Ele pediu para ela, foi alugar o apartamento para ela, e falou, olha, eu preciso de uma segurança, de uma garantia. Ela tirou o olerite, ela foi aposentada como assessora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ela ganha hoje R$28 mil. Mas como é que pode um negócio desse? Um assessor hoje ganhar R$28 mil aposentado. Então, vários estados estão quebrados, o sistema de previdência, por causa disso. Porque tem tanta gente, milhares, ganhando 28, 30, 35 mil reais. Agora, o aposentado do INSS, a média do valor das aposentadorias é R$1.350. A média é R$1.300. É esse que está causando problema, Moia? É esse? Não é esse. Sendo que esse dos estados, aproveitando o gancho, Michel Temer tirou fora, quer dizer, os servidores estaduais e municipais não estão contemplados dentro da reforma que ele pretende fazer, é isso, né? Olha, existe uma regra que o governo quer criar única, mas ele coloca lá que os estados e os municípios terão 6 meses para ou optar pela regra geral ou criar uma previdência própria. É lógico, os estados hoje já têm previdência própria. Muitos municípios têm previdência própria. Exemplo, Bauru tem previdência própria. Chama FUNPREV o sistema. Lençóis tem previdência, chama IPREM. Macatuba tem, chama IPREMAC. Mas é tudo baseado no artigo 40 da Constituição Federal, que chama Regime Próprio de Previdência. RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. É a previdência dos servidores. Mas o governo está dando a oportunidade para os municípios e estados mudarem isso. Só que eles não vão poder fazer diferente agora do que está lá. Claro. Eles podem inovar em qualquer coisa que não afronte a Constituição. Eles não podem fazer nada que vá além da Constituição. Perfeito. Eles podem fazer aquém. Ou seja, fazer até pior. Até pior. Até pior hoje que eles querem fazer. Então eu tenho feito muitas palestras, muitas mesmo. A semana passada eu tive em Piedade, lá na região de Sorocaba.
quinta-feira que vem, eu estarei em Itu, daqui uma semana. Eu estou fazendo 3, 4 palestras por mês para poder levar essas informações. E realmente existe um desconhecimento hoje da população, inclusive de boa parte dos advogados, porque o governo vem e vende uma imagem. Sim. Se você acredita, você acreditou. Mas ele não discute isso, né? Ele não discute isso. Esse que é o grande problema. Você falou das distorções, algumas delas, né, lógico, e a principal, que é a questão contábil, ou seja, a Previdência é superavitária, mas o governo diz que há um rombo enorme. E você já explicou para nós. Agora, para que as pessoas entendam, aonde entra a Previdência Rural? Ela é uma fonte de desequilíbrio também, nesse contexto? Olha, veja bem, nós precisamos separar as coisas. Existe a Previdência Rural de uma categoria que chama segurado especial. Esse segurado especial, lá atrás, quando começou a ocorrer o êxodo rural, vocês lembram disso? As pessoas todos saindo dos meios rurais e vindo para as cidades. Foram onde nasceram as favelas, os problemas sociais das grandes capitais. Por quê? As pessoas invadiam as cidades, a cidade não tinha estrutura para acomodá-las, porque nos meios rurais não tinha água encanada, energia elétrica, transporte, educação, não tinha nada. Então o êxodo rural foi gigante. O governo se desesperou e, com o tempo, ele fez uma proposta para os trabalhadores rurais. Olha, você que tem uma pequena propriedade e trabalha nela e se sustenta com ela e não tem empregados, eu vou combinar uma coisa com você. Você me prova que trabalhou 15 anos na sua terra e se você, mulher, tiver 55 anos de idade, você, homem, 60 anos, esses 15 anos que você trabalhou, você não precisa pagar a contribuição. Você vai se aposentar com um salário mínimo, porque você ficou aí na terra produzindo para o país e não trazendo problema para as cidades. Então o governo assumiu isso lá atrás. Então, quem acreditou hoje não pode ser traído. O governo não pode trair essas pessoas. Então o governo, na reforma, ele manteve isso. Ele manteve isso. E eu achei isso muito bom. Porque lá atrás ele fez um pacto. E eu acho que pacto é pacto. Tem que ser cumprido, né? Fez um pacto com a sociedade. Aqueles que ficaram, que aguentaram, que sofreram, que estão lá trabalhando de sol a sol, sujeito às intempéries da natureza, sem condições nenhuma de estrutura, eles têm hoje essa possibilidade. Imaginem se todo mundo viesse para a cidade. Sim. Bom, mas isso... a gente volta naquela questão de valores, né? Tá. São valores que não são aqueles mega valores de 30. Não, São valores menores, né? Tipo um salário mínimo, né? O segurado especial é um salário mínimo. Um salário mínimo. A média das aposentadorias no INSS, quando eu falo média, tem alguém que está se aposentando com 5 mil. Tem. Raríssimos são essas pessoas que se aposentam no teto. E ninguém consegue o teto. O teto é 5.500 quase, perto disso. Mas a média é R$ 1.300. Sim. Bom, existe uma parte que são os segurados especiais. Agora, existem os trabalhadores rurais registrados em carteira que contribuem para a Previdência. Esses contribuem, Moia, desde 24 de julho de 91, com a Lei 8.213, onde os segurados urbanos e rurais foram equiparados. Então, se você hoje contratar um trabalhador rural e registrar a carteira, você tem que pagar para ele fundo de garantia, INSS, todas as contribuições normais. Então, hoje, a única diferença do trabalhador rural é o segurado especial, que tem, vou repetir, uma pequena propriedade, trabalha na terra, se sustenta, vende o excedente da propriedade, da produção e não tem empregados. Ele só pode ter empregados na época da colheita. Colheu, ele contratou ali, poucos dias, ele já tem que dispensar. Porque se o INSS pedir o livro de registro e constatar que ele teve ali um empregado registrado, já descaracteriza essa condição. Perfeito. Ele já tem que contribuir.
eu queria te fazer uma pergunta. Foi uma pessoa que me pediu para que fosse perguntado a você o seguinte: vamos supor que a reforma seja votada, aprovada, etc. Ela vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2018 ou ela entraria direto? Né? Essa é a primeira parte. A segunda parte é a seguinte: caso ela entre em vigor, quem tem idade e tempo de contribuição para se aposentar, mas não está aposentado, ele perde o benefício? Bom, e aí ele é obrigado a entrar na regra de transição para completar a idade dos 65? Vamos lá. Primeiramente, eu vou falar a respeito da reforma. O que acontece? A reforma estava caminhando numa velocidade assustadora. Dia 17 de maio, eu estava fazendo uma palestra em Conchas, região de Botucatu, na Serra de Botucatu. E, de repente, um advogado, eu só profiro palestras assim, a grande maioria para advogados e servidores públicos. Aí um advogado mostrou: doutor Tipó, olha, o senhor disse que para a reforma da Previdência parar, precisa ter um fato novo, um acontecimento novo que mexa com Brasília, que mexa com os políticos. Mexeu. Era a delação do Joesley, dos irmãos Joesley. A primeira delação. A primeira delação. Quando ele mostrou aquilo, de verdade, eu fiquei feliz por ser um grande defensor dos trabalhadores, dos aposentados. Que eu falei, nós temos agora aquilo que vai parar a reforma. Tempo para respirar. E aí, realmente, 17 de maio, junho, julho, agosto, faz 4 meses que a reforma está parada. Sim. Como o governo Temer sabia da segunda denúncia, ele falou assim: vamos segurar aí a gente mata a segunda denúncia e nós vamos colocar e vamos aprovar essa reforma até o final do ano. Porque também, se não aprovar até o final do ano, eu acho que fica difícil. O ano que vem não tem clima político para um deputado federal, para um senador, votar uma reforma que vai retirar direitos de quase todos os trabalhadores, seja da iniciativa privada, seja servidores públicos. Ele não vai ter coragem de andar nas ruas. Ele não vai ter coragem. Então tem que ser esse ano, porque eles acham que o povo tem memória curta e em um ano das eleições o povo vai esquecer. Mas se acontecer, o povo não vai esquecer, porque nós não vamos deixar o povo esquecer. Sem dúvida. Né? Nós que defendemos essas pessoas. Pois bem, a minha opinião, o governo vai fazer tudo o que ele pode para aprovar. Seja como está, ou seja de uma forma alternativa, onde ele consiga ali um apoio. Ele vai tentar. Nós não podemos nos acomodar. Nós temos que passar e-mail, mensagens para os deputados federais de São Paulo. Toda a sociedade precisa. Dizendo, olha, não vote essa reforma. O ano que vem tem eleição. Não façam isso com as pessoas, com o povo trabalhador. Por que isso? Porque a OAB apresentou uma proposta alternativa. Existe a PEC 287, que é a proposta de emenda constitucional. A OAB apresentou, junto com 190 entidades que representam aposentados, uma proposta, que foi uma emenda a essa PEC, a número 58, está lá no site do Planalto. Então nós apresentamos, a OAB apresentou, eu participei disso, uma regra diferente, que reforme a Previdência, mas que não retire direitos daqueles que têm o direito. Já estão contribuindo. Né? Então, os deputados, eles não aceitaram uma linha. Imaginem, de uma proposta inteira que a OAB apresentou, eles não aceitaram nada. Então nós não podemos apoiar. Quem de vocês que nos assistem, se forem chamados para uma discussão, e aí tiver lá 10 ideias, e vocês colocarem uma pelo menos naquelas 10, e eles falarem não, só as nossas 10 valem, a sua não vale, nós não vamos inserir, você não vai apoiar, porque você não teve, você foi lá simplesmente para ser um participante. Bom, então eu acho, eu penso, eu creio, eu acredito que após essa segunda denúncia, o governo vai fazer de tudo
para colocar a reforma e tentar aprovar. Se ele vai conseguir, eu não sei. Nós estamos numa luta ferrenha e eu acredito que nós vamos ganhar essa luta. Isso é o primeiro ponto. A segunda parte que você perguntou, Mói? É a pessoa que ela já tem hoje a idade, né? Okay. E tempo de contribuição para aposentar. Vamos supor que ela já contribuiu 34, 35 anos, né? Mas ele não aposentou ainda, essa pessoa não está aposentada. Já usa o direito de aposentar, mas não aposentou? Não, está chegando lá para aposentar. Então as pessoas, né, porque muitos estão nessa situação, perderia esse benefício e teria que passar para a questão da idade, 65 anos? Bom, veja só. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 36, diz assim: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, se a própria Constituição protege o direito adquirido, vamos começar. Quem tem hoje, a mulher que já tem 30 anos contribuído hoje e o homem que já tem 35 anos contribuído, ele já tem o direito adquirido. A reforma não vai prejudicá-lo. Perfeito. Ok? Agora vamos para aquilo que o Moia me perguntou. E se uma mulher hoje tiver 29 anos contribuído, falta um. E um homem tem 34 anos contribuído, falta um. Se aprovar a reforma hoje, amanhã já atingiu ele. Ele vai entrar na regra nova. A regra nova fala que ele tem que ter uma idade mínima para entrar na transição. A mulher precisa ter 53. E o homem? O homem tem que ter 55 para entrar na regra de transição. É importante dizer isso. Vamos imaginar que um homem que tenha 34 anos contribuído e tenha 48 anos de idade. Isso está cheio de gente, né? Eu, por exemplo, eu comecei a contribuir com 13 anos, trabalho desde os 7, né? Engraxei sapato 4 anos, claro, isso não tem como comprovar, mas com 13 anos eu registrei a carteira. 35 com 13 dá quanto? 48. 48. Então muita gente está assim. Esse homem que tem 48 anos e 34 contribuído, faltaria um ano. Ele não tem os 55 de idade. Então, ele vai ter que esperar os 55, mais 7 anos ele precisa esperar para ele entrar na regra de transição. Então, imaginem só alguém que falta um ano e o governo falar, não falta mais um, agora falta mais 7. Isso não é inadmissível um negócio desse. Não é transição isso, né? Não, isso é uma loucura. Isso é inquisição. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Não é transição. Agora, eu vou dizer para vocês. A idade da regra de transição, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, ela começa com 55 anos e ela vai subindo a cada 2 anos para o homem até chegar nos 65. A mulher vai subindo dos 53 até chegar nos 62. Sabe o que vai acontecer, Moia? Com esse exemplo que eu dei, esse homem tem 48 de idade, 34 contribuído. Ele tem que ir para os 55 para entrar na regra. Quando ele chegar, que ele tiver 55, a idade não é mais 55. A idade provavelmente vai ser 58. Aí ele vai ter que correr atrás dos 58. Quando ele chegar no 58, a idade não é mais 58. Provavelmente ele vai aposentar com 60 anos, 61. Então ele tem 48 hoje de idade, vai contribuir mais 12, mais 13 anos, mais 14. Essa é a realidade, gente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Queria agradecer o João José Almeida, que está acompanhando o programa junto com a gente. E a gente volta daqui a pouco. TVC, a TV mais perto de você.
Artefil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artefil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artefil.com.br. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, a nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! Olá, eu te convido todas as quartas às 10 da noite, TVC com você. Temas, entrevistas, entretenimento e também vamos falar sobre moda. Eu espero você, vem interagir junto com a gente. A nossa fanpage é TVC Bauru e também acompanhe toda a nossa programação através do nosso site tvcbauru.com.br. E também pelo WhatsApp. Aqui, eu conto com você, hein? TVC com você. Todas as quartas às 10 da noite. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima capa jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. Estreia nesta sexta, dia 22, às 11 da noite. Visão de Mercado com Rogério Cabral. O programa que retrata o mercado empresarial regional. É nesta sexta, às 11 da noite, na TVC. TVC, a TV mais perto de você. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Casa Sol, a família da construção. Hércules, a força do leite. TVC, a TV mais perto de você. Voltando com o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru, NET, canal 13, agradecendo já a sua companhia. E hoje nós estamos recebendo aqui o advogado Ailton Tipó Laurindo, batendo um papo sobre previdência, né? Sobre aposentadoria, que está todo mundo de cabelo em pé, né, Moé? É verdade. Agora, nós vamos voltar no assunto de déficit da Previdência. Uns falam que a Previdência tem rombos homéricos que não param de crescer e eles fazem uma progressão geométrica que coloca o Brasil num buraco que não vai ter mais volta. E você me apresenta aqui e vários outros, que a Previdência não é bem assim como falam. Da onde saem esses valores desse buraco da Previdência que o governo insiste em passar, dizendo que ela é deficitária, etc. O que gera esse valor que o governo quer mostrar para a sociedade, que o governo quer provar que é necessária essa reforma previdenciária? Veja bem, desde o começo, quando se começou a discutir a reforma, nós sempre dissemos, alguma coisa tem que ser reformada. O que nós defendemos? Você tem uma casa, você vai na sala, a sala está trincada, aconteceu alguma coisa, mas a sua garagem está intacta, está novinha. Você vai reformar a garagem ou a sala? Ou vai reformar os dois? Você vai reformar o que está precisando de reforma. A sua garagem está ok, os quartos estão ok, no máximo uma pintura.
Mas o que precisa de uma reforma mesmo é a sala. Pois bem, se o INSS, a Previdência Social, ela é financiada, ela tem várias fontes de financiamento. Uma é a contribuição do empregado. Normalmente, vamos falar 10%. O empregado paga 10% do seu salário. O patrão dele paga cerca de 25% sobre o seu salário. Então aí, de um salário de um trabalhador, a Previdência abocanha 35%. Se ele ganhar R$1.000, vai 350 para a Previdência. Imaginem só o que eu estou falando. Isso é uma das coisas. Você vai construir a sua casa, ou vai aumentar a sua casa, você tem que pagar contribuição para a Previdência. Você vai assistir um jogo de futebol, de qualquer time, uma parte da renda vai para financiar a Previdência. Você joga na Mega Sena, na Loto Fácil, na qualquer tipo de loteria, vai uma grande parte para financiar a Previdência Social. A contribuição social sobre o lucro das empresas vai para financiar a Previdência Social. Então é muita fonte de financiamento para pagar aposentadorias em média R$1.300. É uma montanha de dinheiro que entra e o valor das aposentadorias no INSS é baixo. Então o problema não está no INSS. Aí não precisava de reforma. O que precisa de reforma são os sistemas de previdência de vários estados, de quase todos os estados. O que precisa de reforma é o sistema de previdência dos servidores públicos federais, que a fonte de custeio só tem uma. É a parte do servidor e a parte do governo. Não tem mais fonte. Que somos nós que somos. Torcemos. Então o que acontece? Mas o governo ele tem feito reformas. Tem feito. Fez lá, na emenda 20, mexeu um pouco, na emenda 41, na emenda 47. Mexeu já algumas coisas. Hoje, por exemplo, um servidor que entra hoje no serviço público, ele só pode se aposentar com o teto da Previdência, que é 5.500. Mesmo que ele ganhe mais. Se ele quiser se aposentar com mais, ele tem que pagar uma previdência complementar. Mas isso é só para os servidores de um período para cá. Sim. Agora, no bojo dessa reforma que o governo está propondo, quais as principais mudanças, se é que elas vão existir, no caso da pensão por morte? Muita gente está preocupada com isso. Quer dizer, no caso do contribuinte falecer, o que muda na pensão por morte? Muda bastante, muda muito. Até 95, até 28 de abril de 95, a Previdência Social pagava pensão na proporção de 50%, vamos dizer assim, do salário, vamos falar assim para as pessoas entenderem, do trabalhador ou do aposentado, mais 10% para cada dependente. Então, se tivesse só a esposa, ela ganhava 60%. Se tivesse a esposa e mais um filho, 70%. Se tivesse a esposa e mais 4 filhos, 100%. Cada dependente que ia completando a maioridade, isso revertia para os remanescentes. Ok? De 95 para cá, o valor da pensão por morte passou a ser 100%. 100%. Que eu defendo que é o correto. Porque se você contribuiu com 1.000 a vida inteira, com 2.000 a vida inteira, você contribuiu. O artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal, fala que chama regra da contrapartida. Para todo benefício criado ou majorado, tem que ter a sua respectiva fonte de custeio. Então você custeou aquele benefício. Então se você pagou sobre 2.000, eu defendo que a sua dependente, a viúva, tem que receber 2.000. Pois bem, de 95 para cá, 100%. O que muda? Primeiro, volta a ser como era antes de 95. 50% mais 10%
por dependentes. É um retrocesso. Retrocesso total. O que se avançou em 20 anos, eles estão jogando no lixo. Mas tem um agravante. Se tiver a mulher hoje e 4 filhos, vai ser 100%. Ok? Quando o filho mais velho fizer 21 anos, os 10% da pensão dele acaba. Essa pensão fica com 90%. Aí o outro completou maioridade, baixa para 80%, o outro baixa para 70%. O último que completar maioridade, essa viúva vai ficar só com 60%. Então isso é uma grande mudança. Segunda mudança, não vai poder acumular pensão com aposentadoria se passar de 2 salários mínimos. Olha o absurdo, gente. Olha o absurdo. Vamos imaginar hoje uma viúva que recebe uma pensão de R$2.000. R$2.000. E ela trabalha. Ela está completando 30 anos de contribuição e ela vai lá requerer a sua sagrada aposentadoria. Ela custeou por 30 anos a sua aposentadoria. Aí ela chega no INSS, ela contribui, vamos dizer que a média dela, deu R$2.000. Ela já ganha 2.000 de pensão e a média dela, ela vai receber mais 2.000 de aposentadoria. Ela vai lá dar entrada, o servidor do INSS vai falar assim para ela: olha, dona Maria, a senhora já recebe uma pensão de 2.000, a senhora já está no limite de 2 salários mínimos, então eu não posso aposentar a senhora. Está isso na emenda constitucional? Hoje não. Hoje ela pode. A proposta de Michel Temer, vamos deixar bem claro, Michel Temer. Porque as pessoas às vezes se enganam com relação às coisas no Brasil. Então vamos dar nome aos bois, né? O que Michel Temer está propondo, além de ser um retrocesso, voltar antes de 95, em alguns casos, nesse específico. Piorou, né, Moia? Piorou, não traz nenhum alento ao trabalhador brasileiro, não traz alento às pessoas que são mais necessitadas, e ainda por cima, Michel Temer está propondo roubar o povo brasileiro. Essa senhora, esse exemplo que nós acabamos de citar, é um exemplo. Ela recebe uma pensão porque o seu marido, infelizmente, morreu e ela está recebendo R$2.000. E ela vai, ao tentar se aposentar, ela não poderá, ou ela terá que abrir mão da pensão para ficar com R$2.000. Isso é roubo. Isso é um assinte contra o brasileiro, contra o trabalhador brasileiro, contra o cidadão brasileiro. Portanto, é por isso que a gente pede, e eu tenho feito a minha parte igual o doutor Tipó pediu. Nós temos enviado aos deputados e à mídia em geral informações sobre esse tipo de coisa que está aqui dentro da reforma, escondido. Aí, quando ela for aprovada pelos representantes nossos, lá em Brasília, de todos os estados, aí as pessoas vão ser surpreendidas, né? Tipo, esse é um absurdo. É uma surpresa desagradável, né? Total. É um crime. Mas como que pode? Eu vou dar outro exemplo. Se uma viúva, se ela recebe hoje R$3.000, e aí ela vai se aposentar, a sua aposentadoria seria 2. Ela fica com a pensão, porque não pode ficar com a sua aposentadoria que já excedeu o limite de 2 salários mínimos. Vamos inverter. Se ela receber uma pensão de R$1.000, e ela vai lá para se aposentar, o direito dela de se aposentar é de R$2.000. O servidor vai dizer: olha, para eu aposentar a senhora com 2.000, a senhora vai ter que abrir mão de 1.000 da sua pensão. Né? Isso é uma coisa muito triste. A lei 13.135, recente, de 2013, ela já mexeu profundamente na concessão da pensão. Hoje, as viúvas mais jovens já estão recebendo a pensão por um período pequeno. Hoje, uma viúva que tem até 21 anos, ela só recebe essa pensão por 3 anos. Então, isso já foi uma grande mudança que ocorreu. Hoje, a pensão vitalícia, ou seja, para o resto da vida, somente para as viúvas que têm mais de 44 anos. 4 anos. Agora, nós estamos aqui em Bauru,
uma região que, se a gente pegar daqui até Lençóis Paulista e no outro sentido até Lins, é uma região que tem muita gente trabalhando na atividade rural. Então, em nome dessas pessoas, eu lhe pergunto, eles terão, esses profissionais, essas pessoas tão valorosas que trabalham no campo, elas terão alguma surpresa desagradável se aprovada essa reforma? Um pacote de maldade? Isso. Pessoal? Tal qual esse que você acabou de exemplificar, que é fantástico, de como serão os casos de pensões, mas no caso do trabalhador rural, ele terá alguma surpresa negativa ou não? Olha, a reforma, ela prevê uma igualdade de situações, né? Só que houve uma pressão bastante grande por parte dos sindicatos, das confederações, alguma coisa o governo recuou, alguma coisa, né? Mas ele vai trazer, sim, não tenha dúvida, que com essa reforma ele vai trazer algumas surpresas que poderão prejudicar. Sim. Por quê? Porque a reforma, ela está lá. Se o governo não conseguir aprovar do jeito que está, ele vai para um plano alternativo. Eu já tenho essa informação. Ele vai para um plano B. Então ele pode falar, olha, peraí, os trabalhadores rurais que se aposentam hoje, a mulher com 55 e o homem 60, que já é 5 anos a menos. Devido à exposição deles às intempéries da natureza. Frio, calor, chuva, sol, poeira, neblina, cerração, é uma atividade extremamente desgastante. Com certeza. Então ele já se aposenta um pouco antes. Então o governo tem a intenção de mexer nisso, e o governo tem uma intenção também, se ele for para o plano B, aí ele pegar mais pesado nos servidores públicos, né? Que é aquilo que eu falei, Moia, no começo. Se você pegar hoje, o grande problema está onde? Está nos regimes dos estados. Sim. Também não está nesses servidores públicos sofridos que hoje recebem 2, 3, 4, 5 mil reais. Não. Nesses professores que hoje têm uma dificuldade terrível em levar o seu conhecimento. Por quê? Porque hoje existe uma sociedade diferente. Hoje o professor, ele não pode mais ajudar a educar uma criança. Ele não pode. Não. Como nós fomos na nossa época de escola. Sim. Então o professor hoje, ele trabalha sobre um estresse muito grande e ele não é valorizado. É importante essa distinção, porque quando jogam essa conta para o servidor público, parece que todo servidor público é marajá, né? É marajá. Aí você vai conversar com a situação de professores complicados e outras áreas do serviço público e recebe salário normal. Agora, aí sim, né, em algumas áreas do serviço público, tem algumas discrepâncias monstruosas, né? Então, e nessas discrepâncias se mexe pouco, né? Se mexe pouco. Ou não se mexe. Ou não se mexe. Ou não se mexe. Ou não se mexe. Gente, nós temos pessoas hoje aposentadas ganhando 70 mil reais no Brasil. 60 mil. Ah, mas não pode. Existe um teto do ministro do STF, existe um teto do presidente da República, um teto do governador, um teto do prefeito. Mas são pessoas que recebem isso já antes da alteração da lei. Ou são pessoas que estão recebendo isso por força de ordem judicial. Entraram na justiça, a justiça deu uma liminar e disse, olha, enquanto não julgar o mérito, enquanto não transitar em julgado, então existem milhares de pessoas hoje. Tem gente que ganha 70 mil, paga 70 aposentados. Sim. Quem ganha 50 mil, paga 50 aposentados. Então, nós defendemos que tem que mexer nos sistemas que estão com muito problema. Nas distorções. Nas distorções. E não na regra geral, onde você não tem o prejuízo. Rachada, né? É a sala rachada. Exatamente. A garagem. Exato, é isso que eu estou dizendo. Como que fica, doutor Tipó, a questão do benefício assistencial de prestação continuada, o BPC? Ele será alterado? Será. Será alterado. Será alterado. Esse benefício ele é concedido para pessoas que têm uma invalidez de longo prazo. Não importa a idade. Não importa a idade. Pode ser um recém-nascido que tem lá encefalia lá. Sim. Ou qualquer outra doença gravíssima,
ou um trabalhador que sofreu um acidente e se aposentou por invalidez? Não. Não, esse caso não. Se esse trabalhador for segurado, contribuir, então ele vai receber um benefício previdenciário. Ah, previdenciário, perfeito. Esse benefício aí é assistencial, esse não precisa de contribuição. Da contribuição, perfeito. Tá. Então, nós temos uma lei que é a 8.742 de 93. É a famosa LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. E lá no artigo 20, parágrafo 3º, ele disciplina que, para esse benefício ser concedido, para quem tem invalidez de longo prazo, ou para idosos com 65 anos ou mais, a renda per capita não pode ser igual ou superior a 1/4 do salário mínimo. Vocês sabem o que significa isso? Numa casa, precisa ter 5 pessoas, 5, e apenas um trabalhar e ganhar um salário mínimo. Aí ele vai se enquadrar na regra. O que eu quero dizer com isso? É um benefício muito difícil da pessoa conseguir. Mas, pois bem, onde que eles vão mexer? Esse benefício é para idosos que têm 65 anos ou mais. Na regra, na mudança, na PEC, até 2020, até daqui 3 anos, a idade vai subir e vai chegar nos 68 anos. Então, o benefício assistencial, nós estamos falando aqui das pessoas mais pobres desse país, os mais miseráveis, é aqueles que não têm nada, absolutamente nada, e vão viver o restinho da sua vida com um salário mínimo, muitas vezes doente, muitas vezes tendo uma esposa ou uma companheira que ainda não tem 65 anos, quer dizer, então vai mudar o quê? Vai aumentar em 3 anos. Em 2020, a idade de 65 vai estar em 68 anos. Uma crueldade. Isso é uma crueldade. Eu que milito na área previdenciária desde 87, que eu fui servidor público desde 87, e agora faz, acho que quase 10 anos que eu já pedi exoneração, são 31 anos que eu milito. Esse benefício, ele é uma distribuição de renda para os mais pobres do país. Esse benefício é importantíssimo. Sim. Importantíssimo. Sem contar que é um estado, né, que tem dificuldade de dar assistência a esse idoso. Tanto médica, né, como qualquer outro tipo de assistência. Sim. Então, basicamente, a assistência desse idoso vai vir dos seus rendimentos. Né, claro. Num país você impor um dificultador, além de toda a dificuldade que essa pessoa já possui na sua vida, quer dizer, de todas as dificuldades que ela possui, aí o governo vem e vai impor mais uma, cruel, para que essa pessoa tenha ainda mais dificuldade para poder receber o benefício. Ela depende muito complicado. Do rendimento. Sistema de saúde complicado, os sistemas públicos com dificuldades gerais. Viu, Moia? Alguém diz o seguinte, mas por que tem que conceder um benefício de um salário mínimo para uma pessoa que nunca contribuiu? Isso chama assistência social, é isso que você falou. O Estado precisa cuidar do idoso, ele precisa cuidar do deficiente físico. Assistência social, ela pode ser feita de várias maneiras. É a mesma coisa uma prefeitura deixar de conceder cesta básica para aquelas pessoas mais pobres da cidade. Sim. Ela tem que socorrer uma parte da população que está vulnerável. Então, se for assim, então vão acabar com cesta básica, vão acabar com remédio de graça no posto, vai acabar com médico de graça, com cirurgia de graça para os mais pobres. Sim. Não dá, gente. Nós temos que pensar nos mais carentes, não tem como. Pensando agora nos professores, né? Haverá concessão de aposentadoria, né, com tempo reduzido para professor que comprovar exclusivamente o seu tempo efetivo de exercício das funções do magistério, né, na educação infantil e no ensino fundamental e médio, ou não? Olha, hoje a regra é a professora com 25 anos de sala de aula, ela tem direito à aposentadoria. 25. Não importa a idade dela. Então vamos falar assim, uma professora que começou aos 22 anos dar aula, com mais 25, ela se aposenta com 47.
Um professor que tenha 30 anos de magistério, ele se aposenta. Ele está se aposentando 5 anos antes, a mulher também. Esse é o prêmio por ele ter ficado 25 a mulher ou 30 anos o homem ali dentro da sala de aula, educando os nossos filhos. Sim. Fazendo um papel fundamental para a sociedade, que não é uma atividade fácil, não é. Principalmente nos dias de hoje, que o professor, ele não pode às vezes chamar a atenção do aluno, que às vezes ele chama a atenção, o conselho tutelar no outro dia está lá dentro da sala de aula, quer saber o que ele falou para o aluno. Sim. Né? Por isso que eu defendo muito essa classe dos professores. Então, o que vai acontecer hoje? Idade mínima, tanto para a mulher como para o homem, vai lá para 55 de idade. Então, um grande prejuízo. Um grande prejuízo. A minha última pergunta seria a seguinte: um cidadão, uma cidadã que queira conhecer um pouco de tudo isso que nós falamos aqui um pouco, né? Mas a reforma, a proposta é grande. No site da OAB, ela consegue entrar e visualizar alguma coisa que lhe dê algumas informações, ou ela tem que procurar um profissional como você para poder buscar essas informações? Olha, as pessoas que têm dúvidas, dificuldades, a nossa missão como advogado, como membro da OAB, é dizer sempre: procure sempre um advogado. Aqui em Bauru existem excelentes profissionais, né, na advocacia, excelentes. Nunca procure um atravessador, nunca procure aquela pessoa que não é da OAB, porque você vai ter problemas. Hoje ou mais tarde vai ter problemas. Então, se você procurar um profissional, você vai tirar todas as suas dúvidas, um profissional especializado na área. Se não, Moia, poderá consultar o site do Planalto, do governo. O site do Planalto é o melhor site para você consultar legislação, porque ele é atualizado diariamente. Sim. Se tiver uma alteração hoje, daqui 10 minutos já está alterado lá no site. Agora, se ela for pessoalmente na sede da UAB, aqui em Bauru, por exemplo, não vai ter esse serviço? Não vai ter. A menos que ela procure a Comissão de Direito Previdenciário da OAB, tá. Com certeza, perfeito, aqueles colegas vão orientá-las. Então, a dica, entre no site www.planalto.gov. Aí procure lá, PEC 287, PEC 287. E aí lá na PEC 287 vai ter que procurar o substitutivo final, que é o que vai ser votado. Porque o governo enviou uma PEC, ocorreram alterações e isso se transformou num substitutivo, que é o que está lá. Então esse substitutivo tem tudo. Vocês vão ver, é uma verdadeira catástrofe contra o trabalhador, tanto da iniciativa privada como o servidor público. E aí eu digo, os servidores públicos que estão desvalorizados, sem receber aumento há muitos anos, que ganham pouquíssimo, também vão pagar o pato. Sim. É isso. Perfeito. Tipo, queria agradecer muito, tem muito assunto ainda. Né? 3 programas daí para fazer, ou mais, para a gente poder conversar mais. A presença e já convidar para vir novamente, para ir debater alguns assuntos mais específicos, né, Moia? E ver como é que vai ser essa movimentação da reforma, como é que ela vai se dar, como é que o governo vai resolver os problemas dele e depois como é que ele vai atacar essa reforma novamente. Obrigado, meu Tipo. Eu que agradeço mais uma vez, né, a você, que é o nosso âncora aqui, ao Moia, que eu tive o prazer de conhecê-lo na Rádio Auriverde também, que eu sou colunista lá. Agradecer a toda a equipe da TVC, a todos os telespectadores, e me colocar realmente à disposição para também falar na próxima vez das mudanças no serviço público. Sim. Porque hoje não deu para falar por causa do tempo, olha como passa rápido. Mas numa próxima, a gente pode fazer um apanhado do regime geral, do INSS, das mudanças, e aí sim entrar ponto a ponto das mudanças para os servidores públicos, que também é pesada a mudança para eles. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder levar informação e prestação de serviço. Tipó, você continua cada dia mais lutando contra a reforma? Sim. Da forma como ela está, ela é muito cruel. Eu vou, enquanto tiver minhas forças,
vou continuar lutando contra essa reforma que está aí, que foi proposta. Vamos errar a fileira, né, mãe? Vamos. Muito obrigado, Tipó, pela presença e pelos esclarecimentos. E você que está nos vendo ao vivo, que vai nos ver nas reprises que vão acontecer, fique atento, procure efetivamente orientação, informação, converse com o seu advogado ou com amigos que sejam advogados, se informe, porque é uma mudança drástica. E o doutor Tipó falou aqui ao final uma coisa muito importante. Se o governo Temer não conseguir aprová-la, ele vai partir para um plano B. E esse plano B pode ser ainda mais cruel. Então, vamos ficar atentos. A votação não acontecerá antes de outubro, mas provavelmente ali, final de outubro, começo de novembro, eu acho que vai ser uma boa oportunidade para a gente voltar a conversar e aí, não só esclarecer essa parte do servidor público, mas talvez até verificar algumas coisas que já estão ou já estiveram acontecendo e nós vamos poder estar falando sobre elas, né? Bom, assunto para muitos ainda, para muitos programas, e eu convido você a voltar e a participar. Bom, nós estamos encerrando, o Josafá que só está acenando para mim aqui. Eu queria agradecer a sua companhia junto com a gente aqui e lembrar que a programação da TVC de segunda a quinta ao vivo para você participar. Segunda-feira com TVC Esporte, terça-feira nós temos a Natália Nantes e o Fernando Dávila com Lindas para Sempre. Quarta-feira TVC com você, para você participar. E na quinta-feira vem nós, né, Moé? Sim. Bauru fala aqui, trazendo os assuntos para você participar junto com a gente. Valeu demais. Espero que semana que vem a gente esteja um pouco melhor, né? Essa forma de pato rouco. Muito obrigado, até a próxima quinta-feira. Valeu demais. Um abraço.